Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Beto Ramos. Aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Você está na TV Revelare, que é um canal onde nós temos um espaço de construção do conhecimento espírita. Então já vou pedindo a você que você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações e, por favor, se torne membro, nos apoie, faça uma assinatura solidária no www.institutorevelare.org.br/assinatura. Você nos encontra também no Face e no Insta, através do @Revelare Instituto. Sugestões, críticas, perguntas e também elogios nós aceitamos. Você pode falar conosco pelo faleconosco@institutorevelare.org.br. Estamos começando mais um episódio do estudo do livro Pensamento e Vida. Esta obra contém um prefácio e é este que nós vamos examinar nesse segundo encontro. Você perceba aí que nós buscamos promover esse estudo sempre à luz da doutrina espírita. Primeiramente, é importante dizer, sempre que você for estudar um livro, é importante conhecer a autoria do livro que você vai examinar. Neste caso, a autoria dessa obra é atribuída a Emmanuel, espírito. Se trata, portanto, de uma obra mediúnica. O médium Francisco Cândido Xavier foi ele quem recebeu o ditado. Em suas informações catalográficas, é importante destacar que essa obra foi lançada no ano de 1958 pela Federação Espírita Brasileira, FEB Editora. Estamos usando um exemplar de junho do ano de 2013, é a 19ª edição. Importante também destacar que essa obra foi dividida em 30 capítulos e depois do prefácio nós vamos ter temas interessantes. O primeiro deles é o espelho da vida, em seguida vem vontade, cooperação, instrução. O capítulo 5 traz o título Educação, depois fé, trabalho, associação, que é o capítulo 8. Depois vem sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte e amor. Ufa, bastante coisa para a gente poder estudar, examinar. Qual é a proposta do nosso trabalho? O nosso método é estudar esta obra conforme o Espiritismo, conforme a doutrina espírita. Portanto, o nosso Instituto Revelare tem esse compromisso com você de, antes de mais nada, destacar que nós vamos utilizar o controle universal do ensino dos espíritos. Para qual finalidade? Para nós sempre nos mantermos com a razão, com a lógica, com o bom senso e de acordo com o Espiritismo, assim como ele foi recebido e organizado metodologicamente por Allan Kardec, conforme o ensino dos espíritos superiores. Ali houve um método, é o método histórico do testemunho, acrescentando a ele lógica, razão, bom senso, e, portanto, é importante a gente partir aqui dizendo a você, com muita transparência, que esta obra que vamos estudar à luz do Espiritismo, ela é uma obra de um único espírito, foi ditada a um único médium. E, nesse caso, Kardec ensina que é preciso considerar todo o conteúdo e toda a informação como uma opinião pessoal do espírito. Vamos admitir que o espírito está estudando a doutrina espírita e vai apresentar as suas análises. Nós estamos fazendo o mesmo aqui. Tudo que vamos compartilhar não vai também passar de opinião pessoal nossa, a partir de interpretação que fizermos, porém, o nosso compromisso é estudar esse conteúdo à luz do Espiritismo. Os conceitos aqui examinados, eles serão cotejados com os princípios, com os postulados doutrinários do Espiritismo. Deles, nós não nos afastaremos. Então, o que vai acontecer? Nós aceitaremos aqueles que nós conseguirmos aproximar do conteúdo espírita. Porque, às vezes, o espírito até fez essa aproximação, mas nós ainda, nesse processo de aprendizado, tenhamos uma ou outra dificuldade para poder
nos nutrir dessa informação e compartilhar a mesma ideia. Por outro lado, nós, quando estivermos diante de dúvidas, questões que suscitem dúvidas ou tragam novidades e que a gente não consiga os aproximar dos conceitos doutrinários, nós vamos deixá-los de lado, porque, segundo Erasto, é melhor afastar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Dito isso, estamos comprometidos com essa metodologia do nosso estudo, da nossa avaliação, vocês, da parte de vocês, cientes disso, e, portanto, nós agora vamos examinar o prefácio e vamos trazer em forma de resumo. Portanto, pessoal, eu peço a você que tenha em mãos aí o prefácio desta obra que precisa ser lido, precisa ser examinado. Então, nesse sentido, pedindo licença a vocês, farei uma leitura e depois, em seguida, nós então examinamos este prefácio por completo. Pensamento e vida. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos de singela cartilha falada que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida chamamos-lhe no mundo espiritual, e sobre a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1958. Pessoal, então, lido, nós faremos aqui agora um comentário, trazendo um resumo, aquilo que nós pudéramos extrair desse manancial. Começa, portanto, esse prefácio com uma resposta, um questionamento feito por esse coração amigo ao autor, e ali outros componentes de um grupo de estudos espíritas. O questionamento se trata se haveria livro, e nós destacamos isso, porque é importante, se haveria livro no mundo espiritual, tratando de problemas próprios do espírito, que fosse leve e trouxesse princípios orientadores do progresso espiritual. Destacamos livro no mundo espiritual porque a resposta a seguir nos vai indicar que não há livro no mundo espiritual, porque toda a atmosfera do mundo espiritual é fluídica, e ali o que se pode fazer é criações fluídicas e, portanto, seria apenas uma aparência. Nós vamos aprender isso aqui hoje com esse prefácio. O autor, portanto, informa que há um conjunto de instruções, sim, transmitidas, mas essa transmissão, ele vai usar a expressão oralmente. Oralmente por quê? Porque para os espíritos, o pensamento é tudo, mas nem todos nós, como espíritos, conseguimos nos comunicar sem buscarmos articular os sons pelos nossos órgãos da fala. No mundo espiritual, o
corpo humano não tem órgãos. No entanto, é uma estratégia em que eles vão se comunicar. Portanto, ele usou a expressão oralmente, mas é importante ter em mente que aqui seria como se fosse uma metáfora, pois para os espíritos o pensamento é tudo, e eles então se comunicam através do pensamento. Aliás, e pensamento é o nome da obra, não poderia ser de outra maneira. Para quem eles transmitem essas informações? Como destacado aqui na nossa tela, vamos verificar que eles estão transmitindo as informações para os espíritos que estão no processo de reencarnação. Ele também agora vai mencionar que essas informações ali são estudadas na erraticidade, nesse período em que os espíritos vão aguardar para a sua respectiva reencarnação. Portanto, esse período é o período em que ele vai se nutrir das informações contidas na cartilha mencionada pelo autor espiritual. Prossigamos com ele dizendo que essas informações surgem no ser humano, mas são provenientes de Deus. De onde nós estamos tirando isso? Daquela menção que ele faz, que ele está recuperando mentalmente e está parecendo que são flores que brotam na mente, então agora ele vai compartilhar. Porém, ele quer dizer que ele não foi ele que semeou, que plantou, que regou. Não, vai brotar ali, mas surge em cada um de nós. Estamos destacando que esse surgir das informações se dará quando o espírito reencarnado, então, está na Terra, e vamos comparar essas informações da cartilha com a recordação, com a lembrança das leis divinas, que lá como cá vão sendo despertadas. Lá os espíritos vão poder conversar, dialogar, fazer análises das reencarnações anteriores com aqueles espíritos que estão em vias de escolher novas reencarnações, novas provas. Portanto, ali eles dialogam sobre as leis naturais. Quando chega na Terra, reencarnado, essas leis divinas estão gravadas na consciência, porque foram meditadas lá no espaço, na erraticidade, e depois vão ser recuperadas à medida que elas vão sendo necessárias, à medida que o conhecimento humano vai progredindo. Então, elas vão sendo despertadas. Por qual motivo? Conforme o Livro dos Espíritos, essas leis estão gravadas na consciência. Qual que é a proposta do Espírito Emmanuel para essa obra? Ele propõe falar, discorrer sobre essas informações que são dialogadas no mundo espiritual para aqueles espíritos que já estão em vias de reencarnação. O que ele também diz? Que essas informações serão adaptadas para o campo do esforço humano. O que isso quer dizer? Espera lá. Se está no mundo espiritual, está conversando com o espírito que vai reencarnar, e nesse caso, o espírito reencarnante ouve essas informações para poder guiá-lo nessa vida nova que ele vai experimentar na Terra, por que então que o autor espiritual diz que precisa adaptá-las para o campo de esforço humano? Nós estamos pensando que essa adaptação ela acontece em razão de que a conversa no mundo espiritual ela deve se dar num plano diferente do nosso, em virtude de que lá não envergamos um corpo físico que oblitera nossos sentidos e, portanto, dentro da nossa evolução, a gente está com as nossas potencialidades adquiridas, nossas possibilidades, nossas faculdades sendo plenamente utilizadas. Ora, se ele vai fazer uma adaptação, é porque o corpo físico, a matéria, aqui, causa alguma influência e não permite que a gente compreenda, de fato, da mesma maneira que nós teríamos compreendido essa informação no mundo espiritual. Então, essa adaptação se dá porque as informações trazidas são trabalhadas junto aos espíritos desencarnados, sem o julgo do corpo físico,
e, portanto, eles estão mais suscetíveis ao ensino moral dos espíritos elevados. Porque a gente também imagina que todo esse conteúdo aqui é um conteúdo de leis morais. Portanto, sobre a influência do corpo físico, da matéria, a gente fica mais refratário. E aí é preciso você ter uma estratégia de trabalhar e apresentar numa outra roupagem. É por isso que lá na frente, quando estivermos diante de algum impasse, precisamos lembrar que o autor já advertiu que usará uma estratégia para que exista uma compreensão humana. Porque a humanidade, ela é educada, é instruída de uma maneira diferente daquilo que os espíritos superiores preconizam para a humanidade regenerada. Mas lá no mundo espiritual nós já vamos sendo preparados para essa finalidade. Se nós compreendemos o que a gente argumentou até aqui, passemos então agora para a questão do nome. Ele diz que vai utilizar o nome pensamento e vida, que seria o que é atribuído a esse conjunto de informações no plano espiritual, portanto, essa obra mediúnica terá o mesmo título. A gente vai encontrar, como a gente leu agora há pouco, que no meio dessas informações, ele vai encerrar aquela reflexão que faz do prefácio com uma afirmação muito importante, e essa afirmação ela nos convidou a meditar, porque ele vai dizer assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Ora lá, vamos pensar aqui, me ajuda a refletir. Se o pensamento cria, como que é essa criação que ele está dizendo? Será que a gente tem, na doutrina espírita, alguma coisa que podemos articular junto e aproximar a ideia desse espírito? Pois bem, o Kardec trata de criações fluídicas, trata desses temas. E ele trata desses temas em mais de uma obra. Se o objetivo do autor for esse, tratar dessa temática, da questão das criações fluídicas, isto é, tanto o reencarnado como o desencarnado vão lançar mão do mesmo procedimento, da mesma metodologia que ele vai tratar aqui na sua obra desenvolvida, e que o Kardec vai dizer também que isso acontece, que a gente pensa e cria bastante coisa. Se o objetivo do autor, portanto, for esse, tratar dessa temática, a gente considera, portanto, agora aquelas instruções contidas no capítulo 14 da obra A Gênese, cujo título é Os Fluidos. O que diz essa obra? Vai dar a ideia, e é isso que nós queremos responder a partir desse conjunto de conceitos e conteúdos, sobre como esse espírito cria essa tal vida mencionada pelo autor espiritual. Então é preciso que a gente tenha uma base conceitual para poder conversar, porque nessa obra o próprio autor vai terminar falando de fluido cósmico universal, no capítulo Amor. Veja bem, aqui nós temos o capítulo 14 tratando dos fluidos. E ele, então, Kardec, a certa altura, vai dizer o que é o fluido cósmico universal. É uma matéria elementar, primitiva, da qual as modificações e transformações constituem uma inumerável variedade de corpos da natureza. Então, o que ele quer dizer? Corpos da natureza são formados a partir dessa matéria elementar primitiva. Ele esclarece lá, o Kardec, que existem dois estados distintos dessa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, matéria. O primitivo é a eterização ou imponderabilidade, porém é matéria. Depois tem o outro ponto, que é a transformação ou a consequência, que seria a materialização ou ponderabilidade. Enquanto eu não consigo tocar a primeira, a segunda eu posso tocá-la. Entre a imponderabilidade e o estado de matéria tangível, Kardec vai ensinar que há algo chamado estado fluídico, que é o estado intermediário entre o estado primitivo e sua transformação em matéria ponderável. E os espíritos, eles vão manipular esses infinitos fluidos que existem entre o estado de eterização até chegar na ponderabilidade. O item 3 desse capítulo 14
da obra A Gênese, o Kardec vai ensinar os espíritos elaboram e combinam esses fluidos que a gente acabou de mencionar, aqueles que estão no ponto intermediário entre a eterização e a matéria ponderável. Então, o que acontece lá no mundo espiritual? Os espíritos elaboram e combinam esses fluidos para produzirem determinados efeitos. Os esclarecidos compreendem o papel dos elementos constitutivos do mundo espiritual, dos fluidos. Então, eles podem explicar, eles sabem manejar, sabem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tem toda a informação, o esclarecimento para poder julgar adequadamente. Já os espíritos ignorantes, esses não, esses são incapazes de explicar os fenômenos que testemunham. No entanto, isso é que precisa ficar claro. Todos nós criamos a vida que procuramos. Se tem os mais esclarecidos, a responsabilidade deles, quanto mais esclarecimento, maior. Mas nós temos os ignorantes, que são incapazes de explicar. Esses agem maquinalmente e contribuem para ocasionar uma multidão de fenômenos que são fenômenos característicos do mundo espiritual. Daí, você pegar uma obra e a obra está tratando de uma determinada situação do mundo espiritual. No mundo espiritual, aquele determinado espírito retrata de uma maneira, outros retratam de outros. Isso a gente percebe, por exemplo, no estudo das revistas espíritas. E, portanto, as obras mediúnicas, elas são também obras produzidas de uma mesma maneira como aquelas que foram produzidas em artigos e que constituíram as revistas espíritas. Veja que o Kardec, ele é duro quando precisa ser duro, ele é sempre grave, sério, ele nunca é mal educado ou deselegante. No entanto, ele estuda o espiritismo. E a gente deve fazer o mesmo. Saber isso aqui faz toda a diferença. Saber que nós, ao nosso redor, temos fluidos, que o mundo espiritual é uma atmosfera que está nos envolvendo. Então, o mundo espiritual não está lá no mundo espiritual. O mundo espiritual está aqui. O mundo espiritual e o mundo material estão umbilicalmente ligados. A nossa atmosfera ao redor, nós temos a atmosfera do mundo material misturada no mundo espiritual, até porque a gente acaba de aprender que a matéria primitiva, o fluido cósmico universal, ela é o seu estado primitivo e ali tem a variedade, as transformações. Tudo que está ao nosso redor são essas transformações. Tem coisa que a gente conhece, tem coisa que a gente não conhece, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, tem muita coisa para aprender ainda para o futuro. Ainda nessa obra, a Gênese, para a gente poder compreender do que nós estaremos tratando, ou pelo menos você fique com a informação devida, até para não querer mais estudar essa obra, se for o caso, parar o vídeo por aqui, com a minha fala honesta de que nós vamos considerar de que é desse fluido cósmico universal que a obra Pensamento e Vida vai tratar manipulação de fluidos e, portanto, esse nosso pensamento e a nossa vontade como os dínamos que vão colocar tudo aí, isso em funcionamento, em movimento. Portanto, se você tem outra compreensão, a nossa não é essa, nós vamos estudar a partir desse ponto de vista. Vamos utilizar, acima de tudo, esse capítulo 14 da obra A Gênese para nos ajudar, para nos auxiliar numa compreensão. Senão, a gente chega aqui ou vai compreender mal a obra do autor, e não é isso que ele quer, ou a gente vai traduzir aquilo que ele não quis transmitir, e se a gente não colocar o Kardec do lado, nós não estaremos atendendo nem ao próprio autor espiritual, que disse para o seu médium que, em algum momento, se ele se afastasse do Kardec, era para esquecê-lo e ficar com Kardec. E nós, assim, faremos. Voltando, então, aqui, como que é que o Espírito cria essa vida a partir desse nosso aprendizado dentro do capítulo 14 da obra A Gênese, que trata dos fluidos? Então, primeiramente, lá contém essa informação, que o planeta Terra é um lugar onde a natureza desses fluidos é a mais grosseira. Então, essa densidade corporal, tudo que está ao nosso redor, faz todo sentido pensar dessa maneira,
por conta da natureza dos fluidos que estão ao nosso redor, que compõem essa nossa atmosfera. Os fluidos espirituais, como eu acabo de dizer, constituem a nossa atmosfera espiritual e eles são menos puros. Nesse caso, esses fluidos da atmosfera espiritual estão muito mais próximos de nós do que imaginamos. E, portanto, a gente os manipula com o pensamento muito mais do que também tenhamos conhecimento. Somos daquele grupo dos ignorantes lá, que não conhece o elemento, que manipula sem saber e age maquinalmente. Mas isso a gente vai aprender com Emmanuel nessa obra. Dessa atmosfera, os espíritos encarnados ou desencarnados, lembra que eu disse? O encarnado está manipulando os fluidos espirituais, mas o desencarnado também. Porque nós estamos em contato umbilical com o mundo espiritual que está ao nosso redor. E o que nós usamos para isso? Nós usamos o nosso perispírito. Então, os encarnados e os desencarnados tiram os elementos necessários para sustentar sua existência. Então, nós existimos retirando dessa atmosfera aquilo que nos sustenta. Nós já vamos ligando, conectando a ideia do Kardec aqui com relação aos fluidos com a ideia do Emmanuel da vida que a gente cria. Por quê? Porque a gente está extraindo desse mundo aquilo que está sustentando a nossa existência. Essa nossa existência, ela está toda aí envolta à questão do pensamento. Veja isso. Os espíritos formam os espíritos formam seus perispíritos de elementos do meio onde se encontram, fluidos da atmosfera psíquica. Portanto, dessa atmosfera, a gente lança mão dos elementos para sustentar a nossa existência. Formando o nosso perispírito, nós vamos formar com o quê? Com o conhecimento que a gente tem, com aquilo que a gente já pode amealhar ao nosso redor, de acordo com a nossa pureza ou impureza espiritual. Portanto, a gente vai, de uma maneira aí, eu digo que é pelo magnetismo, atrair esses elementos que estão compatíveis com o nosso mundo íntimo, com o nosso perispírito. No mundo espiritual, ao redor da Terra, o perispírito dos espíritos é tão denso que os espíritos o confundem com o corpo físico na Terra. Outra informação interessante que está nesse capítulo 14 e que explica, faz todo sentido quando alguém desencarna e ele imagina que está encarnado ainda, ou ele tem uma visão toda material do mundo espiritual. Primeiro porque ele age maquinalmente. Então a vida que ele conheceu é aquela que ele vai enxergar nas paisagens. Se ele não encontra, N situações vão acontecer e ele cria junto com os demais muitas paisagens. E nesse capítulo aqui da Gênesis, a gente aprende bem isso, assim como lá no livro dos médiuns, né? No laboratório do mundo invisível, né? O capítulo 8 da segunda parte. Prosseguindo a ação dos espíritos sobre o fluido cósmico universal, é que, ao nosso modo de entender, é que vai criar essa vida que procuramos. Então, como é que o espírito cria a vida que procuramos? No item 13, esse capítulo é extenso, eu sugiro a sua leitura e estudo. Lá no item 13, essa curiosa informação. Os espíritos agem, né, manipulam os fluidos espirituais por meio do pensamento e da vontade. Pensamento e vontade. Esses dois dínamos serão tratados pelo Emmanuel nessa obra. Então não vale a pena a gente prosseguir aqui trazendo informações, porque será objeto das nossas investigações aqui desta obra. Veja, por meio do pensamento e da vontade, os espíritos manipulam os fluidos espirituais. O que pensamento e vontade significa para o espírito? Ele é como se fosse mão, como se fosse braço, perna. Então cumpre aquela função. Obviamente, não é a semelhança, não é igual, não. Cumprem esse papel. O pensamento e a vontade cumprem o papel que seria, se nós estivéssemos encarnados, da mão, dos pés, etc., para a gente manipular. Certo?
Então, é só para entender como manipulam. A vontade e o pensamento colocam esses fluidos em movimento. Que jeito? Eles imprimem direção, eles aglomeram os fluidos, eles dispersam os fluidos, eles formam conjuntos com uma aparência, atribuem forma para essa aparência, dá uma cor determinada para essa forma, com a tal aparência, mas eles seguem as leis que regem o mundo espiritual. Então, não são leis da física, da matéria. Isso também faz toda a diferença para o nosso aprendizado. E para compreendermos Emmanuel, é preciso ter em mente que leis são essas que vão reger o mundo espiritual. Portanto, estudar os princípios dos postulados espíritas vai nos dar toda a possibilidade de compreender melhor essas e outras explicações que ele trará para compartilhar conosco a partir do seu ponto de vista como um espírito desencarnado que estava quando ditou esta obra. Então, aqui, atenção. Ainda nesse capítulo 14, nós precisamos advertir que essas manipulações, essas criações, todas essas situações que a gente acabou de mencionar, que o espírito age através do pensamento e da vontade, se tratam de quê? De criações mentais. Essas criações mentais, se você percebeu na explicação do Kardec do item 13, elas são aparências. E, portanto, para nós aqui no mundo físico, elas não possuem nenhuma funcionalidade. E no mundo espiritual, também não. Por que não? Porque é como se fosse uma ilusão. O espírito está vendo uma casa, uma ilusão. Está vendo um carro, uma ilusão. Está vendo um animal, uma ilusão. Então, ele vai criar esse mundo a partir do seu perispírito, bem como interagindo com a variedade de fluidos do mundo espiritual que vai lhe possibilitar fazer isso aqui, ó. Imprimir direção, aglomerar, dispersar, formar conjunto, atribuir aparência, atribuir uma forma de uma casa, uma forma de uma cama, uma forma de uma televisão, uma forma do que for que ele estiver pensando, de uma cor determinada, enfim, mudando as propriedades, combinando sempre segundo as leis que regem o mundo espiritual. E no mundo espiritual são só aparências, não possuem funcionalidade, é como se fosse uma ilusão. Onde que você vai entender isso melhor? Estudando muito profundamente a segunda parte, eu disse capítulo 8 anteriormente, mas é o 7, do Livro dos Médiuns, título Laboratório do Mundo Invisível. Para a gente encerrar, pessoal, esse nosso encontro aqui, vamos trazer aqui uma ideia de conclusão. No prefácio, o que são essas criações do espírito pelo pensamento? Porque o pensamento cria a vida que procuramos. Mesmo aquelas dos ignorantes, aquelas que são produzidas maquinalmente, inconscientemente. Então, a gente está compreendendo entre o que o autor espiritual escreveu no seu prefácio, nós estamos analisando junto com esse conteúdo que a gente amealhou do Livro dos Médiuns, combinado com os itens do capítulo 14, os fluidos, entre outras obras. É preciso estudar todo o conjunto para entender bem sempre. Se tiver alguma dúvida, o Kardec que precisa responder, vai ter que estudar o Kardec. A nossa resposta está se baseando nesse conjunto de informações. O Espiritismo buscando aproximar o conteúdo do prefácio. Então, o que são essas criações do espírito pelo pensamento, mesmo aquelas produzidas inconscientemente? São, portanto, criações mentais. Isto é, o resultado da vida que procuramos. Ou ainda, o que o autor vai chamar de reflexo de nós mesmos. Então, minha mente, eu coloco o que está na minha mente e dou para ela aparência, dou forma. Então, é como se eu estivesse pintando um lindo quadro para alguns, ou um quadro muito mal feito, né? Enfim, uma imagem muito deplorável. Então, é possível que qualquer um de nós criemos essa vida que procuramos através do pensamento. O pensamento, a gente vai aprender nessa obra que ela é uma força criadora. A gente cria formas
e até muitos chamam, né, de forma-pensamento, mas sempre, se você compreender, conforme essa última ideia que a gente apresentou aqui para vocês, né? A forma que é criado através da manipulação dos fluidos via pensamento e vontade, vontade e pensamento, imprimindo todas aquelas características retromencionadas aqui. Por fim, então, a gente conclui que esse processo, ele dura quanto tempo? Será que a gente nunca vai ter, de fato, controle da nossa realidade? A gente vai estar sempre criando, criando, criando? Ou quando, de fato, a nossa criação será real? A pergunta é, quando é que nós vamos viver o presente? Ali no finalzinho, Emmanuel dá uma dica. Ele vai dizer, olha, no processo evolutivo, quando a gente refletiu o amor divino, enquanto não nos tornamos esses espíritos que estão em comunhão com o pensamento de Deus, com essa vida que Deus cria, que está ao nosso redor, é tudo isso. Ou seja, como que Deus age conosco? Com uma caridade desinteressada. Ele criou leis que vale para ele. O primeiro que não derroga as suas próprias leis é Deus. Ele poderia, porque é Deus, criou tudo. Mas ele criou leis. Ele criou leis para que nem ele pudesse revê-las. Então isso é uma abnegação, é uma entrega para todos nós. É de fato o amor divino, é uma caridade desinteressada. Então a gente vai chegar numa árvore, ninguém plantou, brotou ali, a gente vai ter um fruto. Se você voltar nos primórdios, não tinha seres humanos. Então quem é que nos presenteou com toda essa vida linda e maravilhosa? Sem contar no nosso dia a dia ao nosso redor. Então Deus pratica a caridade desinteressada. Então nós, mirando nesse Deus de amor, de caridade, nós então vamos estar vivendo a nossa realidade de espírito, compreendendo de fato tudo ao nosso redor, tendo pleno conhecimento, quando a gente escolher com consciência agir pelo ato do dever moral, tendo o dever moral como o nosso propósito de vida e sempre agindo desinteressadamente em prol do próximo, em prol do outro. Será que nós vamos chegar a isso? Bom, a proposta do Espiritismo é igualdade, fraternidade e solidariedade. Portanto, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do nosso estudo da obra Pensamento e Vida. Eu espero que você tenha gostado, eu estou gostando demais de proporcionar esses nossos encontros aqui. Já fizemos um encontro em 6, 7 minutos aí, trouxe a figura do Paulo Henrique de Figueiredo para falar um pouquinho dessa obra para nós, daquilo que ele enxerga dela, e ele mencionou então o capítulo 5, que trata da educação. Eu espero que vocês possam contribuir com seus comentários, com as suas críticas, com as suas sugestões. Nós viemos aqui para debater e não para disputar. Fiquem na companhia dos bons espíritos e eu, portanto, encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!